nossa segunda jornada do ano, né, o segundo semestre letivo, e a gente vai, então, trabalhar, como eu já anunciei lá no grupo de vocês, duas disciplinas, que ainda é no campo das ciências sociais aplicadas ao direito, né? Então, nós tivemos a oportunidade de trabalhar ciência política, que é uma ciência social aplicada ao direito, a economia, que é ciência social também, e agora a gente vai estudar uma das ciências sociais, que é a sociologia, que vai ser na quinta-feira às 9 horas da noite até às 10 da noite, e a outra disciplina, que é essa de hoje, a filosofia geral e do direito, né? Então aí a gente acaba que num tempo só tem que fazer dois pontos, né? Que seriam muito amplos e vastos, então acaba que a gente vai ficar fadado a trabalhar as linhas gerais, né? Porque teria que ter nessa disciplina a noção de filosofia do modo geral e especificamente a filosofia do direito, que aí se torna um trabalho um pouco mais complicado, dada a vastidão aí dos assuntos dessa disciplina. Eu quero, nesse primeiro momento aqui, apresentar para vocês o nosso plano da disciplina, né, o que se tem que trabalhar nessa disciplina, o que se precisa estudar, e um pouco da perspectiva que eu quero utilizar com vocês, né? Então, nós estávamos conversando agora há pouco com a Sinara, então, nós vamos trabalhar todas as nossas aulas nessa plataforma, dessa forma, nesse horário, né? Utilizando o tempo que a gente tem disponível para ir tendo a parte expositiva do conteúdo, né? Então, não necessariamente a gente vai ficar só eu falando. A gente vai organizar aí para que vocês também possam participar desse processo, né? Uma vez que a gente planeja as aulas com antecedência, vocês vão ter contato com os textos e vocês podem, então, estar se organizando para estar usando também dessa dimensão da participação. Não sei se vocês se lembram das nossas primeiras aulas, eu disse para vocês, no ensino superior, aqui, o ensino superior é o local onde você precisa aprender a retórica. Não sei se vocês lembram dessa aula, mas no ensino superior é um ensino que precisa garantir com que vocês possam comunicar aquilo que aprendem. Porque se vocês não comunicarem aquilo que aprendem, não tem sentido nenhum aqui para o ensino superior. Então lembra, lá os pequenininhos vão para a escola, eles aprendem e o que eles fazem lá? Brinca, eles vão brincar. Depois, quando chega no ensino fundamental, aí já tem inclusive as palavras, né? Disciplina. Então lá ele é disciplinado. Então tem uma série de conteúdos ali, mas esses conteúdos nem tanto são para garantir só a questão intelectual do menino, mas para garantir para ele uma rotina de estudo, uma condição de fazer tarefas, uma série de questões assim. Quando chega no ensino médio, aí a coisa já está numa dobradiça, sabe? Então ele está saindo um pouco da disciplina, então ele já não faz tantas tarefinhas assim, e já passando a ter umas leituras mais complexas, algumas experiências um pouco mais sérias, e aí chega no ensino superior para quê? Para aprender a falar, a comunicar. E a comunicação nossa aqui é por duas vias. Ou pela via escrita, em padrão superior, ou pela via oral, em palestras e discursos também em padrão superior. Entendeu? Então, ou seja, não tem sentido nenhum vocês entrarem numa aula de ensino superior e ficar só escutando. Não tem sentido nenhum fazer tarefa só de ficar copiando. Não tem sentido nenhum nada disso, né? Você, então, quando vai escrever alguma coisa, você vai fazer uma resenha, vai fazer um resumo, vai fazer um artigo, porque você se apropria daquilo que já está feito e você produz algo novo. Né? Da mesma forma, no seminário. Eu te entrego aqui um livro, você vai ler esse livro e depois aí você vai transmitir conforme a sua leitura, conforme a sua crítica, conforme o seu entendimento, a sua participação aí nesse processo. Ok? Então, assim, tendo dito essas considerações iniciais, né? Aí eu gostaria, então, já de mostrar aqui o blog, né? A gente vai continuar trabalhando na perspectiva do blog, porque eu entendo que é uma forma interessante de garantir essa visualização, né, do conteúdo, do material que a gente vai pôr à disposição, como você já tem costume comigo. Então, o endereço do blog é filosofia do direito caiomaluf.blogspot.com. Então, você vai ter lá as postagens sobre as aulas de filosofia do direito, né? Seria filosofia geral e do direito.
Eu vou fazer diferente esse semestre, né? Então, assim, a última postagem sempre vai ser a mais atual, entendeu? Então, ou seja, a postagem de cima vai ser a última que eu terei postado, para que vocês possam, assim, ter atualizando dessa forma. Então, a postagem mais antiga vai estar lá no final, e sempre a primeira vai ser, tipo, a última aula, aí, para a gente ir acompanhando, ok? Então, vamos verificar aqui, olha, uma coisa que vocês já sabem, mas a primeira postagem aqui, você pode clicar aqui em professor, acessar a aula, e eu aqui, além de colocar aquele currículo que eu já tinha posto, eu coloquei aqui alguns links, né, e alguns informes aqui do contato, né, do contato que for preciso. Para que, como vocês sabem, eu atendo mesmo, não precisa de ficar com dúvida, não precisa de ficar com dificuldade aí. Aí, tendo essa parte aqui, que já é uma coisa que a gente vai só continuar fazendo, né? Agora é a novidade, que seria, então, a nossa nova disciplina, que é a filosofia geral e do direito. Como vocês podem perceber, é uma disciplina que dispõe aí de 60 horas, como basicamente todas as disciplinas do curso. E essas 60 horas nós vamos ter 40 horas presenciais, significa que nós vamos ter 20 encontros de 2 horas cada, né? Então, toda segunda-feira, das 19 às 21 horas, nós vamos ter, então, para compor essas 40 horas. E as 20 horas, vocês vão fazer lá no AVA, né? Então, as atividades do AVA, assim que liberar, né, que eles estão no processo de cadastro, como sempre, né, no sentido, assim, de organização, e aí vocês vão, então, fazer lá as 20 horas a partir das tarefas que estão lá, certo? E, então, aqui está a questão de contato também, de novo, né? Mas aí vamos agora para o resumo. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nesse ponto aqui, que aí eu já queria, assim, algum comentário de vocês, né? Lembrando aí as suas aulas de ensino médio, aquilo que vocês já tiveram dessa disciplina filosofia, certo? Então, a ementa, que é a questão do nosso resumo, né? Daquilo que você vai estudar nessa disciplina, diz então o seguinte: nós vamos estudar filosofia, elementos e características que são próprios da filosofia, que seria o estudo da unidade, da universalidade e da exigência crítica, certo? Então, em linhas gerais, né, só para pensar alguma coisa aí, porque existem coisas que são únicas, uma, né? E existem coisas que são múltiplas. E um dos problemas mais sérios do pensador atual é confundir esses dois pontos. Né? Pegar uma coisa que é totalmente diversa, totalmente múltipla, e entender que é uma coisa só. E o contrário, uma coisa que é única, pensar que essa coisa se repete no tempo e no espaço. Né? Então, um ponto que hoje a gente já teve aula de sociologia com o pessoal do Matutino. Então, um ponto é o seguinte: às vezes a gente coloca uma determinada lei, uma regra geral aí, e a gente esquece que Brasil é muito diferente dos Estados Unidos, que é muito diferente da Europa, que é muito diferente da África do Sul, por exemplo, que é muito diferente da Angola, entendeu? Então, ou seja, às vezes a gente no meio dessa diversidade, dessa vastidão de culturas e condições e situações históricas, sociais, econômicas, raciais e, enfim, a vastidão, a gente acha que eu colocando uma regra geral aqui, eu vou resolver o problema do mundo inteiro. Né? Mesmo não entendendo ou não sabendo que o mundo inteiro tem diferenças, né? Diferenças gritantes aí nessa situação. Mas, enfim, o primeiro ponto seria essa situação. Um pouco de estudo aqui da história da filosofia do direito. Ô Rubens, desativa o áudio, por favor, Rubens. Aí você ativa só quando você quiser participar, porque está saindo ruído aí do seu microfone, tá? Rubens, então eu estou ativando o seu mudo, tá? Então, nesse sentido, faz parte também do conteúdo aqui a história da filosofia, né? E a filosofia do direito, quando ela começou a se estabelecer enquanto uma ciência autônoma dentro do próprio estudo da filosofia, quanto do próprio estudo do direito. Existem as chamadas escolas filosóficas, né? Tem algumas escolas bem interessantes, mesmo que a gente não vai ter o devido tempo para estudar todas e nem tão bem as que nós estudaremos, mas vocês sabem
Vamos falar só de 3 escolas filosóficas aqui, que foram lá do período helenístico, né, da passagem da antiguidade para a Idade Média. Não sei se vocês já ouviram falar, quem já ouviu falar, fala que ouviu ou não precisa falar nada, mas epicurismo, estoicismo e cinismo. Alguém já ouviu falar em uma dessas, pelo menos? O que é o estoicismo? O que é o epicurismo? O que é o cinismo? Nenhuma delas vocês nunca ouviram falar, então? O cinismo é uma diferença, assim, porque na verdade nós temos uma pessoa cínica, é um cínico, né? Uma pessoa que então tem que desconstruir esse conceito, porque o cinismo ele vem da palavra kinos. Kinos do grego, né, com K, ele significa cão. E teve um sujeito chamado Diógenes Laércio, né? O Diógenes Laércio lá na Grécia, ele resolveu então fazer uma mudança de vida, porque a turma dessas escolas filosóficas estavam vivendo um período, um tema chamado ataraxia, do grego, que significa tranquilidade e paz na alma, né? Então nós temos assim, eu acho que hoje uma convergência assim tão grande de tanta situação nesse sentido, como por exemplo, você escutar a frase da pessoa falar, eu prefiro ter paz do que ter razão. Entendeu? Então, a tranquilidade da alma, porque para mim ter razão e defender a minha racionalidade, às vezes eu entro em conflito, eu entro em desgaste, né? E eu perco a paz. Aí você escuta algumas pessoas falar, prefiro ter paz do que ter razão. Então, talvez estaria retomando esse conceito grego do período helenístico da ataraxia, certo? Que é essa tranquilidade da alma. E o que significa isso? É ter uma vida de cão. Como é que é ter uma vida de cão? Pensa na vida do cão. Se o cão ele tem sofrimento, ele tem raiva de alguém, ele tem a alma agitada? Não tem. Ele tem a vida normal dele. Às vezes ele tem fúria, mas aquela coisa, ele late, briga e resolve e vai deitar, vai dormir, vai ficar na vida dele normalmente, como ele sempre está. Entendeu? Então, ou seja, aquele que tem vida de cão é aquele que, no caso de Diógenes, ele teve essa experiência, essa vida de cão, é aquele que se contenta com aquilo que tem, né? Então, se tem comida, ele come, se não tem, ele fica lá, se tem água, ele bebe, se não tem, ele fica por lá mesmo, né? E o Diógenes fez essa situação, ele abandonou a família, abandonou os bens e começou a morar dentro de um barril na praça. E ele era um filósofo, ele era um cara inteligente, né? E aí, num dado momento, o Alexandre o Grande, passando por lá com toda aquela comitiva, né, que ele nunca andava sozinho, aquela comitiva toda acompanhando, e ele viu o George Laércio lá, reconheceu o George Laércio, ele sabia da inteligência dele e tudo mais. Então o Alexandre o Grande foi então fazer uma honra ao sábio filósofo George Laércio. E aí ele achou estranho, né, aquela condição do Diógenes ali naquela situação, e aí falou assim, Diógenes, na frente do Diógenes, o Diógenes estava lá, ele estava tomando sol, ele estava lá sentado na praça tomando sol. O que o imperador pode fazer por você? Me diga agora que eu vou fazer. Agora vocês pensam, né? Ele podia pedir qualquer coisa, né? Ouro, riqueza, terra, o que quisesse ali, o imperador estava disposto a oferecer para o Diógenes. Alguém sabe qual foi a resposta do Diógenes? O que ele pediu? Alguém aqui sabe o que o Diógenes pediu para o imperador? Era a coisa que ele mais queria naquele momento. E ele pediu para ser atendido. Ele falou para o imperador, devolva-me o sol, por favor. Então você pensa, o Diógenes sentado lá na praça, tomando sol, chega o imperador com a comitiva toda em cima dele, fala o que você quer, eu te dou. Então sai da frente que eu estou tomando sol, você está me atrapalhando aqui. Então me dê aquilo que de fato eu quero. Você está entendendo? Então, ou seja, esse é o cínico. Aquele que podia qualquer coisa nesse sentido, podia... seria dizer o seguinte, gente, seria dizer que ele foi mentiroso. Seria isso, ele foi mentiroso, ele queria outras coisas e, na verdade, ele então preferiu só aquilo ali, só o sol, que esse que é o ponto, entendeu? Então, o cinismo vem dessa questão. Coisa simples, tranquilidade da alma, entendeu? Então, é bem diferente, talvez, daquilo que a gente fala hoje de cínico. A gente chama as pessoas de cínicas hoje, né? Porque quando a pessoa, tipo,
ela pensa uma coisa e fala outra, né? Esse aqui é o que é a ideia do cínico atualmente falando. Mas nessa construção que eu estou retomando para vocês, reproduzindo essa história para vocês aqui, é para a gente entender que o cínico é aquele que de fato quer aquilo que ele quer, na simplicidade daquilo que ele tem à disposição ali, né? Mesmo que o resto do mundo queira outras coisas, né? Queira riquezas, dinheiro, prazer, glória, essas coisas todas, aí então o cínico ele vai querer aquilo que de fato ele quer de verdade, é uma coisa muito simples, né? Então esse foi o cinismo. Agora tem uma outra escola filosófica, eu só estou dizendo isso, né? Então vocês estão acompanhando aqui as escolas filosóficas, tem muitas outras, eu só selecionei 3 aqui que eu acho interessante, que causam um certo sei lá, estranhamento em alguns dos meus alunos, quando a gente, por acaso, trata esse assunto, né? A outra, talvez, eu vou falar do epicurismo, depois o outro choca um pouco mais, conforme o exemplo que eu dou. Mas o epicurismo, então, é a questão do prazer, o prazer que, para que seja prazer, ele precisa ser constante. Então, pensa bem, momentos de gozo, e que esse gozo acaba, então ele não entende como prazer. Para ser prazer tem que ser um estado de estabilidade e equilíbrio. E aí é muito mais uma questão mental do que uma questão física corporal. Entendeu? Então tem pessoas que falam, vou buscar o prazer aí, vou beber, vou ter sexo, vou comer, enfim, vou fazer altas adrenalinas, vou pular de bungee jump, isso é ter prazer. Isso na escola epicurista, isso não é prazer, isso são picos. E justamente pelo fato de ter um momento de muita euforia, depois você ter um momento de depressão, isso já julga o ato como não sendo qualificado enquanto algo interessante, algo bom. Né? O bom é aquele que você consegue, então, sentir e continuar sentindo, e as coisas mudam e você continua sentindo, seria essa estabilidade. Eu não sei se vocês conseguem, né, na juventude de vocês, conseguem pensar algo que possibilite você ter essa sensação. Não sei se vocês querem comentar, mas existe alguma coisa que você faz ou fez na vida que te dá essa estabilidade? Eu, sinceramente, assim, eu estou perguntando, mas, sinceramente, eu duvido, né? Dada as condições que nós vivemos, dada as situações que a gente vive, dada essa correria por busca de dinheiro, essa correria por emprego, essa correria, né? Você escuta as pessoas todo, o que está fazendo? Tô correndo, correria, né? Tô correndo atrás, não paro, né? A gente só escuta isso, né? E, na verdade, o que o epicurista diria, né? Seria a situação, você tem que, na verdade, parar de correr. Então, quando você está correndo, você não está vivendo. E quando você está correndo, você não está sentindo as coisas acontecendo, né? Então, o que é o objetivo? Ataraxia, tranquilidade da alma. E a gente, no nosso tempo capitalista, né, moderno aí, a gente corre para quê? Para chegar no futuro e ter uma estabilidade. Vamos ficar depois, lá, quando eu ficar rico, quando eu ficar aposentado, quando... Só que isso, sei lá, né? Vamos perguntar para os mais idosos aí, nossos amigos, se eles já pararam de correr, se eles já podem simplesmente ficar aproveitando desse gozo, dessa paz, desse prazer constante, né? Porque eu sei que não, né? A gente está verificando que não. Então, seria um pouco desse ponto, né? Esse prazer que precisa ser algo estabilizado, algo que de fato garanta tranquilidade da alma, de fato. Agora o outro seria mais um exercício de equilíbrio das emoções, que é o estoicismo. A outra escola, só para finalizar essa parte de exemplo mesmo, só para chamar a atenção de vocês, o estoico, ele chama a atenção para a gente, esse nome vem de estoar, certo? O epicurismo vem de Epicuro, que é o sujeito que inventou a teoria, tá? Que foi o fundador da escola filosófica. O cinismo vem, eu falei para vocês, vem de quinós, que é vida de cão, que foi fundado pelo Diógenes Laércio, né? E então tem a ver com essa ideia aí. Agora, estoicismo vem de estoar, do grego, que significa portal, entendeu? Portal, onde vai lá um portão, né? Ele teve que reunir o pessoal da escola dele num portal fora da cidade, porque ele era estrangeiro, então ele não podia ter propriedades na cidade. Então, eu estou falando
Me fugiu o nome aqui, logo eu acho que eu lembro, eu falo para vocês. Então ele teve que fazer as reuniões dele num portal fora da cidade, portal em grego é estoar, então nós temos o estoicismo, certo? Estoicismo. E nas reuniões e na vida do estoico, é o seguinte, tem que manter a ataraxia, e para manter a ataraxia é um controle dos seus humores. Você controla o seu humor. Você chora porque você deixa chorar. Você ri demais porque você deixa rir demais. Então, na verdade, você não pode nem chorar e nem rir demais. Você tem que dar conta de controlar os seus humores. Você tem que ficar estabilizado, né? Você tem que manter o seu padrão diante do que vem, né? Tipo, ganhou na loteria? Beleza, fica firme, fica estável. Porque se você fica uma euforia, ganhei loteria e tal, solta foguete, sai correndo tudo, aí você perde esse seu padrão, esse seu equilíbrio, né? E não vive, de fato, a tranquilidade da alma. Morreu alguém muito, muito querida, muito próximo, tem tudo para entrar em depressão, você não vai entrar em depressão, você vai manter o seu padrão. Entendeu? Então, em altas emoções, em altos traumas, em baixos traumas, você precisa manter a situação, entendeu? Então, uma vez eu fiz esse exemplo no primeiro ano do ensino médio na escola, e aí eu disse para os alunos, falei assim, olha, por exemplo, para mim, vivendo o estoicismo, né, estou aqui dando aula para vocês, e chega alguém e fala assim, professor, a sua mãe acabou de morrer, sua mãe faleceu. E aí, se eu sendo histórico, o que eu falaria? O que eu faria? O que vocês acham, sendo histórico, o que eu teria que fazer? Quem gostaria de comentar? Com base no que a gente está explicando. Liga o áudio, Sinara. Você está desligado o áudio. Manteria o controle, ficaria neutro e transparecia não ter acontecido nada. Mas aconteceu. Isso é fato que aconteceu, né? Mas o que eu diria? Eu disse para os alunos, eles ficaram loucos de raiva de mim, né? Eu falei, então beleza, vou terminar da aula aqui, depois eu vou sair e vou ver o que eu tenho que fazer, se é ir na funerária, se é fazer qualquer coisa assim. O quê? Você faria uma coisa dessa? Você é muito frio, você é muito mal. Todo mundo pensou nessa perspectiva, entendeu? Mas o que adiantaria? Eu ia sair correndo, né? Ia sair desesperado, talvez entrava e não estava numa bicicleta, ou numa moto, ou num carro, bateria esse negócio, triste, tudo. Mas o que mudaria no fato ocorrido? Não mudaria nada, né? Então, nesse sentido, o estoico, ele chama atenção para você ver as coisas como ela é. Tem coisas que você tem como ter o controle e mudar, e tem coisas que não tem. Então, diante daquilo que você não pode fazer, para que se desesperar? Diante daquilo que não tem jeito, para que você chorar? Para que você entrar em depressão? Entendeu? Então, ou seja, o estoico ele chama a atenção para essa ataraxia, que seria a tranquilidade da alma, para que você então se mantenha equilibrado diante de qualquer situação na sua vida. Seria muito interessante, né? Imagina como seria se a gente conseguisse manter essa ataraxia de fato, né? Dentro de tudo que ocorre no nosso dia a dia. Então, assim, eu só quis contar essas 3 historinhas, né? Esses 3 pontos que são algumas das escolas filosóficas, né? E essas são de um tempo muito específico, que foi por volta do século V, do século IV depois de Cristo, né? E aí, dentro do estudo da filosofia do direito, nós temos os conceitos e funções, né? Uma questão genérica aí de perceber os pontos relevantes, as relações entre filosofia do direito e as outras disciplinas afins, né? Então, a gente não coloca a filosofia no mesmo rol da sociologia ou no mesmo rol da ciência política ou da economia, porque todas elas têm umas finalidades específicas que seria então uma intervenção na sociedade, né? Todas essas disciplinas das ciências sociais, elas existem porque elas querem então dar uma ordem, uma organizada, dar um direcionamento para a sociedade. E a filosofia ela não tem nada com isso, ela não está preocupada com essas coisas, ela está preocupada com esclarecer, com entender, com estabelecer uma crítica, com ver a coisa mais aprofundada. Portanto, então, a questão de buscar os conceitos, de buscar as situações que de fato precisam ser bem esclarecidas, entendeu? Então, a filosofia ela é um pouco independente das demais quando se trata do seu estudo.
Aí nós temos o ponto aqui da metodologia da filosofia jurídica, né? Como que ela, de fato, caminha para a sua investigação, como que ela busca os seus conceitos, né, e os seus temas. E o fundamento racional do direito, né, que a gente vai, então, agora pensar aqui com vocês, né? E, assim, eu queria que vocês refletissem nesse sentido, que é um problema que eu tenho, enquanto filósofo, com os nossos outros colegas do direito, os advogados, propriamente ditos aí, né? Acho que eu já até provoquei vocês em alguma aula. Então, pensa bem, você estuda direito, já tem 6 meses aí, alguns podem ter mais, mas o que é a coisa mais, de tudo que você tem no curso de direito? Alguém, por favor, me responda, qual que é a coisa mais importante? Sabe, qual que é a coisa assim que dela sai todas as coisas? Por exemplo, eu vou fazer um almoço, né? Vou fazer uma comida aqui, e o prato é arroz e feijão, principal arroz e feijão. Então, o que é o mais importante? Eu posso ter salada, posso ter carne, posso ter macarrão, posso ter tudo aí nessa comida, né? Mas o que não pode faltar nesse prato que eu acabei de falar? O arroz e feijão? Arroz e feijão é o mais importante, entendeu? De modo que não precisava ter salada. Eu vou chamar vocês, ó, a gente vai almoçar aqui em casa amanhã e o nosso prato principal vai ser arroz e feijão. Vocês gostam? Se gostar, vem comer comigo arroz e feijão. Beleza, eu posso servir um monte de outras coisas junto, né? Mas o que eu não posso não servir? É o que nós acabamos de falar aí, é o arroz e o feijão, não pode ficar de fora desse cardápio, certo? Agora eu queria, com essa analogia, vocês pensar o curso de Direito, né? Você está estudando aí, já tem 6 meses e tal. O que é a coisa mais importante dentro do curso de Direito na sua concepção? As leis. Ou na sua percepção? Então, as leis. O que são as leis? Então, a coisa mais importante que um aluno do curso de Direito precisa é comprar um vade-mecum, né? Porque no vade-mecum ele tem lá as leis, os códigos consolidados aqui do Brasil, né? Enfim, é a coisa mais importante. Agora me fala, Bruna, que lei que tem aí, que sempre esteve aí? Ou qualquer outro colega, por favor. Qual lei que está lá escrita no vade-mecum, ou em qualquer código tributário, código de trânsito, código civil, Constituição, sei lá, todos os códigos. Qual lá que está lá, que sempre esteve lá? Que sempre esteve lá, eu estou falando em sociedade, né? Nós estamos pensando na história da humanidade, que já tem aí alguns milhares de anos. Qual que é a lei mais antiga? Pois é, por quê? Tá vendo? Ela é muito importante, sim. A lei é muito importante, mas ela não é o ponto mais estável do curso de Direito. Porque tem uma outra coisa aí, que é a coisa mais importante do curso de Direito, que não é a lei. Eu sinto falar para vocês, por mais que o resto dos professores e o resto do curso você vai escutar o contrário, que é a lei, sim, o mais importante, tem que estudar a lei, tem que saber a lei, tem que ver a brecha da lei, tem que ver a aplicação da lei, tem que ver a doutrinação da lei, tem que ver a regulamentação da lei, e isso aí tudo você vai fazer no seu curso que você está fazendo já. Mas não é a coisa mais importante do curso de Direito. Do curso de Direito, não. Alguém pensa numa outra coisa que é a mais importante? Tirando lei, o que seria? O que sobraria para o direito sendo a coisa mais importante, então? O direito? E o que significa isso? Os direitos da pessoa. E o que significa isso? Eu não sei. Do ser humano, não sei. Só aí vocês têm que juntar pontos. Sim, você está certa. Bruna, você está certa. Mas tem que esclarecer e juntar esses pontos aí. Quem sabe a palavra direito em latim? Eu não sei. E você fala o tempo todo. Direito em latim é iure. Iure. Então, quando você tem um tribunal do júri, certo? Então, por isso você tem as palavras jurídico, jurisdição, júri. Isso, então, desenvolve a palavra lei, certo?
Mas antes de desenvolver a palavra lei, ela é uma outra palavra anterior, que é a palavra mais importante, que vocês nunca podem esquecer, e a filosofia vem aqui para chacoalhar um pouquinho e pensar isso aí. Alguém já detectou a palavra mais importante? Uma palavra que tem parecida aí com júri, né? Jurisprudência? Jurisprudência é desdobramento também, mas está muito próximo. Seria justiça? Essa que é a palavra, gente. Vocês não podiam falar de jeito nenhum a palavra lei antes de falar a palavra justiça. Porque nem toda lei é justa. Nem todo julgamento foi feito de forma justa. E o direito só existe por quê? Porque ele precisa manter Agora em coro. O direito só existe, a lei só existe porque precisa manter Justiça. Justiça. Esse é o ponto. E agora vem começando aqui, né, aquilo que eu tô colocando aqui para vocês, olha, fundamento racional do direito. Quem é que vai dizer para a gente o que é justo, o que não é justo? Ou quem é que vai dizer para a gente da onde vem a justiça? Da onde vem o conceito de justiça, ou aquilo que de fato é justo? Não vem de mim, não vem de você, não vem do Bolsonaro, não vem do Nassoitano, não vem do Caiado, sabe? Não vem do juiz, não vem do advogado, ele vem da concepção humana de racionalidade, entendeu? De racionalidade. Está na razão. Todo e qualquer um, isso é Kant, todo e qualquer um que pensa só pode pensar o certo. E todos nós vamos pensar a mesma coisa. Por quê? Quanto à justiça, tá? Porque o fundamento da justiça está na razão. E a razão, ela não tem brecha para vícios, a razão não tem brechas para interesses pessoais, ela não tem brecha para corrupção. Ela pode ser corrompida, claro, mas aí já deixa de ser racional. Já deixa de ser algo que seja o que é. Entendeu? Então, ou seja, esse é o ponto mais grave da disciplina que nós vamos, assim, estou provocando vocês o tempo todo, né, tentar para a gente aguçar essa crítica. Entendeu? Então, é o conceito de justiça que está em questão. E esse conceito de justiça, ele funda-se na razão, não é nas convenções coletivas. E aí nós temos um problema, porque você tem Hans Kelsen, por exemplo, todo mundo já deve ter ouvido falar em Hans Kelsen, do ponto de vista do positivismo jurídico. E aí ele defende com unhas e dentes, e é o que, vamos dizer, o padrão da atualidade, a justiça ela é convencionada. Ou seja, nós temos uma sociedade com lideranças, com organizações, e essas organizações vão dizer o que é certo, o que é errado, o que é justo e o que é injusto, né? E aí, assim caminha a humanidade, assim nós estamos vivendo aí a nossa história, né? Mas do ponto de vista fundamental aqui, a justiça está impregnada na razão. E enquanto seres racionais, é impossível que eu ache que uma coisa é certa e você ache que uma coisa é errada. Que para nós dois julgarmos a coisa, o certo é certo para mim, para você, para o japonês, para o africano, para o coreano, para o americano, para qualquer um no mundo, qualquer um que é racional, o que é certo e o que é errado. Pode até ser que eu tente convencer você do que eu estou fazendo errado seja uma coisa certa. Mas isso não é racional, isso já é uma questão de organização social, uma questão aí de formação de quadrilha, ou sei lá, qualquer coisa nesse sentido aí. Mas qualquer um que chamar para a razão, ele vai pensar só uma coisa. Entendeu? Então aí afasta dessa discussão aquele conceito de livre-arbítrio ou alguns conceitos nesse sentido aí, porque não existe. A liberdade existe, desde que nós fazemos a coisa certa. A liberdade, nós somos livres para fazer o que é certo. Aí já é um pouco de Sartre nessa conversa aqui. Ok? Então, do ponto de vista da filosofia, por mais que eu sei que você já estudou isso já estudaram isso em Introdução ao Estudo do Direito, do ponto de vista da filosofia, nós temos dois direitos. Um direito que é um direito natural. Esse direito natural, ele vem naturalmente em nós, já veio de fábrica. Né? Então, desde que quando nós fomos criados por Deus, vamos usar essa frase aqui agora, fomos criados por Deus, Deus já colocou em cada um de nós a razão.
o princípio racional. E nesse princípio racional, que todos nós temos, ali está o conceito de justiça, e ali se funda o direito. Mas, na organização e na história da sociedade, existem pessoas poderosas que convencem as demais. Pessoas poderosas que mandam e comandam as demais. E essas pessoas acabam impondo um outro direito. Essas pessoas acabam impondo um outro conceito de justiça. Aí elas têm um direito chamado, então, positivo, certo? Então eu tenho um direito que é positivo, que é o direito imposto, é um direito feito pela sociedade, conforme os interesses dos grupos sociais, e esses interesses dos grupos sociais podem ser diferentes no tempo e na história. E nós temos um direito que é um direito natural, aquele que já está fundado na razão. Nós vamos fazer o primeiro teste do entendimento dessa questão aqui, e já testar uma ferramenta aqui do Teams, ok? Eu tenho aqui, eu vou fazer agora com vocês a frequência, e vocês vão fazer a primeira, junto com a frequência, colocar lá no formulário os dados, vão fazer também o entendimento aqui do que eu acabei de perguntar para vocês. Pensa bem, gente, vocês só precisam responder, participar. A minha fala é essa. Porque por mais que eu coloquei ali, nesse formulário, eu coloquei lá para vocês nota, entendeu? Uma nota. Essa nota é só para você está acertando que você está errando. Então, participou, já ganha nota. Se você errar todas as questões do formulário, não significa que você vai perder nota. Não significa que você vai perder nota. Entendeu? Você vai saber se você acertou ou que errou. Mas se desde que você participou, você já vai ganhar uma nota lá no final. Aqui, agora, a participação é apenas qualitativa. Certo? Uma participação do ponto de vista qualitativo. Aí vai estar lá o seu nome, seu e-mail, como você já é acostumado a fazer, e você vai marcar, né, os pontos lá. O que é direito positivo, o que é direito... Quase que eu falei uma besteira. Direito positivo e o que é direito natural, certo? Então, onde está esse formulário? Está aqui no chat. Você vai lá no chat, por mais que alguns de vocês estão lá, o administrador bloqueou o chat para vocês, vocês não têm que responder nada no chat. Vocês vão entrar no chat e vão clicar no link que eu acabei de mandar lá, o link da última postagem, e vocês vão ser direcionados a uma outra página da internet, e lá vocês podem responder. E nós vamos fazer isso agora, tá? Vou fazer rapidinho lá, é muito só diretamente. Se tiver dificuldade, me pergunta aqui. Eu estou vendo no chat aqui, e a Bruna perguntou cinismo, estoicismo, e o outro tem o nome do sujeito, Bruno, é o epicurismo, certo? Epicurismo. E, Ana Beatriz, a ataraxia é um estado, né? É um conceito que os filósofos dessa época, dessas escolas filosóficas, buscaram. Então, a ataraxia é mais tipo, o estado emocional, que significa tranquilidade da alma. Então, ela não se funda como uma escola filosófica, mas é algo que as escolas filosóficas, os participantes dessas escolas filosóficas buscaram para viver. Então, só quem não tem costume de fazer aqui os formulários comigo, né? Então, a gente vai abrir a página do formulário aí. Aí você vai, assim que carregar a página direitinho, você vai ler aqui, ó, atividade disponível somente para o período da aula online ao vivo. Tem valor somente qualitativo de participação. De modo que somente o fato de realizar já agregará valor quantitativo lá no final da nota disciplina, né? Você vai colocar aqui o seu endereço de e-mail, certo? Eu vou colocar um meu aqui, mas você vai colocar o seu nome completo. Aqui a primeira pergunta sobre a plataforma Teams aí, se você recebeu o e-mail, né, nessa noite sobre os dados da aula. Se sim, põe aí, se não, ou se não tem certeza, marca. E aqui, então, você vai... vou pôr sim aqui. E aqui você vai marcando. Eu vou marcar aleatório aqui. Direito natural, direito natural. Então você lê direitinho para você marcar. Vou marcar tudo aqui dessa forma, só para vocês verificarem, né? Direito
Só marcando todos os quadrinhos. Depois que marcou tudo, olha aqui, você tem a opção de enviar. Aí você envia. Enviando, aparece a mensagem, né? Que você, de fato, deu certo ali, ó. Aqui, no caso, começou uma participação, tá aqui, ver pontuação. Você tem condição de ver quantos você acertou, quantos você errou. Quando forem as atividades da disciplina no modo geral, que nós temos uma prova de hoje já, você vai, então, receber a pontuação depois que eu ler. Aí eu libero a pontuação para vocês. Deixa eu ver aqui quantos já conseguiram responder. Nós já temos uma resposta aqui. O Wellington já fez a dele, já chegou. Acho que o Matheus também, Matheus Alves conseguiu. Nós temos aqui umas 5 respostas. Então, a Amanda terminou, a Ana Beatriz. Só lembrando, não precisa preocupar tanto assim, deixa eu acertar isso aqui e tal, vou pesquisar para responder. Não, não é bem nesse sentido, não. É mais no sentido de você participar mesmo. Para você ver o que você tem como preconceito, né? Aquilo que você já sabe ou o que você ainda não sabe sobre esse assunto específico. Eu tô... Adriano, você está me ouvindo aqui? Tô sim, professor, tô te ouvindo aqui. Adriano, você está usando celular ou está usando o computador? Tô usando celular agora. Certo. No celular, você clica no meio da tela, dá um toque no meio da tela, do lado direito lá em cima, tem lá tipo um papelzinho e tipo 2 pessoazinhas. Você clica no papelzinho lá. Ok. Achou isso aí? Hã? Ok. Achei, Achou? ok. Certo, aí lá é o chat, você clica no link para você abrir então a atividade. Ok. Vamos ver quantos já conseguiram fazer. Então, vários já conseguiram enviar aqui a atividade. Então, o ranking aqui da pontuação, nós já temos a Sinara e a Eduardo, né? A Bruna Eduardo. Então, foi as que
mais se aproximaram lá das respostas esperadas. Muito bom. Então, gente, caminhando aqui, seria uma... Aí vai terminando e a gente continua, tá, pessoal? Então, nós temos aqui filosofia do direito, né? E as tendências da atualidade. Vamos ver como que a gente vai conseguir, né, administrar isso aqui. Vamos ver até onde a gente vai conseguir chegar ante a toda essa demanda de atividade que nós temos que fazer aqui, né, e tudo mais. Mas a gente espera que teremos muito sucesso. Aqui eu tenho um objetivo, gente, geral, um objetivo que é fomentar algumas possibilidades de estudo. Então, fique claro que há algumas possibilidades de estudo, porque eu tenho certeza que a gente não vai abarcar toda essa questão, né? Da filosofia como investigação científica dos aspectos de formação e profissionalização do jurista. Né? Eu já falei para vocês, eu acho, numa aula, né? Uma vez um professor estava chegando na FAI, um advogado, e eu perguntei quais disciplinas o senhor leciona? Aí eu falei assim, olha, do direito, tirando essas disciplinas de sociologia, filosofia, eu leciono todas, né? Eu posso trabalhar todas. E aí aquela questão que me incomoda, né? Por que não também a filosofia, a sociologia? Claro que ele não é graduado nessas disciplinas, nesses cursos na faculdade, né? Mas o direito, né? O jurista é aquele que estuda a humanidade, estuda a sociedade com base na filosofia, na história, na sociologia, né? Então precisava, eu acho, também estar, né? Claro que não vai ser especialista nisso, mas ele também seria uma autoridade nesses estudos. Mas é uma questão de cada um buscar para si aquilo que de fato interessa, né? Nesse sentido. Então, por exemplo, eu não daria aula de direito trabalhista, por exemplo, né? Até porque, eu acabei de dizer para vocês, o fundamento da lei, ele é muito relativo, né? Pensa, há 3 anos atrás, o professor de direito trabalhista, aí um dia lá mudou todo o código trabalhista, né? Mudou basicamente várias leis trabalhistas, pronto. Aí eu falar para vocês, gente, aqui nós estamos no mês passado, pode rasgar, jogar tudo fora e vamos começar agora de novo. São outras leis agora, mudou o sistema trabalhista brasileiro. O direito previdenciário, né? Então vamos estudar aí, ler toda a CLT direitinho, né? Ler a questão da Previdência. Aí agora já tem alterações profundas, né? Já tem mudanças profundas aí que tem que fazer todo o estudo outra vez, né? Como se não tivesse feito ainda nenhum estudo nesse sentido. E como é uma questão muito prática, né? Não cabe tanto ficar, era assim e agora é assim, era assim e agora é assim. Quem faz isso somos nós, da minha área, né? Para verificar como que a sociedade mudou para melhor ou para pior quando tem a alteração aí nas leis, ou alteração nos sistemas, entendeu? Aí eu vivo disso, né? As minhas pesquisas são nesse sentido, né? Nesse sentido de verificar como que a coisa era e como que a coisa tá indo e como que ela tem tudo para continuar sendo aí no futuro, né? Então a gente faz com base nessa perspectiva de análise e de investigação. Então, cada aula, cada texto, é preciso que vocês desenvolvam essas 4 habilidades aqui, gente. Se não está conseguindo, vocês falam, professor, não estou conseguindo atingir. Esse texto que você está passando aí não é um texto legal, não tá me ajudando a adquirir essas aprendizagens, que são elas. Analisar a praxis da filosofia, né? Então, praxis é uma palavra que desenvolve a prática, mas também é uma palavra que está totalmente ligada com a teoria, entendeu? Analisar o fazer filosófico, que seria, então, analisar a realidade como ela é, mas também com base em fundamentos, em estudos, em questões que estão postas, entendeu? E aí, principalmente, despertando para uma reflexão filosófica a partir da ciência jurídica e dos elementos epistemológicos e conceituais presentes ao longo da história. Então, analisar a filosofia, analisar o direito filosoficamente, certo? E verificar como que nós temos aí a formação de ideias, né? A formação de conceitos, a epistemologia, que são ao longo da história formados e estruturados e garantidos, entendeu? Então seria por aí a questão. Conhecer teórico-conceitualmente
as principais tradições filosóficas aplicadas ao direito, né? Então, o que aí nós verificamos ao longo do tempo, né? Os posicionamentos dos juristas filosoficamente sendo estabelecidos. O terceiro objetivo específico é desenvolver a reflexão filosófica a partir dos elementos epistemológicos conceituais presentes justamente num campo da filosofia, que é a filosofia que estuda especificamente o direito, né? Aquela que vai, então, olhar só a questão das leis, especificamente aquilo que, de fato, tem a ver com a questão da implementação do direito na sociedade. E compreender as principais categorias filosóficas e jurídicas, visando despertarem um senso crítico frente à conjuntura jurídica atual. Então, é uma pegada um pouco mais intelectual mesmo, como eu disse para vocês, né, no sentido da gente olhar para a sociedade, verificar os pontos e não pensar em respostas prontas e acabadas. Não pensar apenas em ficar repetindo aquilo que certas pessoas vão dizendo, mas, de fato, estabelecer uma crítica, né? Uma crítica fundamentada em estudos teóricos, em bases conceituais aí, que fazem com que você possa enxergar o mundo e ver as coisas como elas realmente são. Então, essa que seria o coração da disciplina aqui, né? Eu esqueci de abrir aqui a participação de vocês dentro da ementa. Aí eu queria que vocês, se puderem e quiserem, abrir o microfone por ordem, claro que eu vou falar. Qual desses pontos aqui da ementa, né? Quais desses pontos da ementa são mais estranhos para você? Ou são aqueles que você ainda nunca ouviu falar, ou se ouviu muito pouco, ou se não entendeu quase nada? Aquilo que, de fato, você verificou aí como sendo algo difícil ou que você não entende nesse momento agora? Qual que te causou algum estranhamento ou algum espanto aí? No meu foi as escolas filosóficas. Ah, tá. Certo. Ô, Bruna, no meio de tantos, escolha um. Uai. Pra mim é todos, mas eu nunca tinha ouvido falar, não. Pelo menos assim, no ensino médio, não. No ensino médio, isso deve ter sido assunto para o primeiro bimestre o último do primeiro ano ou o primeiro do segundo, entendeu? Na escola, mais ou menos nessa época. Eu acho que é o último do primeiro ano, que normalmente já quase as aulas são bagunçadas ali, recuperação e tudo, quase sempre fica de fora mesmo, né? Acontece. Isso, assim, aquelas helenistas que eu te falei, mas as outras todas, né, você vai falando. Inclusive, se você estudou escolas filosóficas, se você tiver a disciplina na introdução ao estudo do direito, vocês estudaram hermenêutica jurídica? Apareceu a palavra hermenêutica lá na introdução do estudo do direito? Porque se apareceu o conceito de hermenêutica, você, com certeza, estudou escolas filosóficas, né, estruturalistas, lógica, sistemática, então as várias fundamentações de estudo do direito com base em escolas filosóficas, né? Alguém mais gostaria de comentar um ponto aí que achou bem estranho ou diferente nessa ementa? Eu acho que todos vocês tiveram filosofia no ensino médio, né? Aí vamos saber qual foi a experiência que vocês tiveram lá, né? Que aí pode ser uma experiência no sentido de agregar conhecimentos sistemáticos desses aqui, ou tiveram algumas experiências filosóficas. Então, nós temos essas duas tendências de professores de filosofia que fazem, né? Alguns fazem a questão epistemológica, outros fazem história da filosofia, outros fazem temas de filosofia. Então, aí, cada um tem uma vertente aí para estabelecer o estudo, né? Então, no caso aqui, a gente é obrigado, né? Então, não é o que eu quero, não é o que eu gosto, não. A gente é obrigado a fazer um estudo na dimensão epistemológica, né? De fato, qual que é o conhecimento que está dentro desse conceito que desdobra em entendimento da sociedade como ela está, da realidade que a gente vive, né? E aí nós temos o direito enquanto o ponto. É engraçado que na disciplina sociologia, a gente não tem bem o direito como ponto, a gente tem o crime como ponto principal.
Entendeu? Porque existe um problema social, o conflito, a crise, que é o crime, e precisa ser resolvido, precisa ser acabado, né? Aí eu tenho que usar do direito enquanto uma dimensão positivista de imposição de uma ordem social para resolver os problemas da criminalidade. Agora, aqui na filosofia, a gente não está pensando em crime, não está pensando em desvio, não está pensando em nada nesse sentido, está pensando no fundamento da justiça. E pensa se todo mundo pensasse justo, né? Não teria nenhum outro problema, não teria nenhum crime, nenhum desvio, nenhuma crise, né? Então é mais no sentido fundamental e não no sentido de aplicabilidade. Por isso que nós estamos aí no hall das disciplinas chamadas teóricas, né? Fundamentais do curso, propriamente dito. Aqui, agora vamos dar uma olhada aqui nos pontos que você já sabe que nós temos, então, 40 horas aqui presenciais, né? Nós vamos usar, então, a plataforma Teams para estar disponibilizando essas aulas e discutindo nessas aulas. E precisa da participação de vocês, né? 20 horas vocês vão gastar lá no AVA da FAI, resolvendo as atividades que estão lá, assim que estiverem lá. E é importante cuidar dos prazos, né? Para que você não tenha afobamento aí no futuro. Assim que disponibilizar, já vão correr atrás para resolver essas questões. E a avaliação continua da mesma forma, 40 lá e 60 aqui conosco, né? E aí nós temos a cada aula uma atividade avaliativa, dentro da aula, depois que termina a aula, você vai fazer a atividade avaliativa. E dentro da aula, essas atividades de participação. Então, nós vamos ter algumas durante as aulas, né? E naquela que tem que fazer na hora que eu pedi. Estou dizendo, agora vamos lá no chat fazer lá o formulário, a questão que eu coloquei lá, isso para o andamento da aula. Aqui, para navegar no blog, volta aqui, página inicial, né? E vamos ver lá a forma de você observar. Quando você enviar as atividades, olha aqui, acompanhamento das atividades, filosofia geral do direito da N1. Você clicando aqui, olha só, mesmo que alguns já saibam, né? Você veja aqui, ó, para visualizar quem realizou a atividade da aula 1, que não é essa que nós fizemos agora, é aquela que você vai fazer quando terminar a aula, certo? Você clica aqui, então você vai verificar que ninguém realizou ainda, porque nós não encaminhamos ainda a atividade. Então ninguém aqui, mas o seu nome vai aparecer na lista quando você tiver feito e tiver de fato enviado. Se por acaso não aparecer o seu nome aqui, é porque alguma coisa deu errado, então tem que fazer de novo, né? Tem que ver o que está dando errado aí, vai aparecer seu nome aqui na lista, certo? Enfim. E aí, se caso não tiver feito, é só ser linkado aqui para a aula, que eu já vou então olhar lá na aula agora da nossa aula 1, que eu quero aqui está quase na hora da gente passar para essa parte aqui, que estudar um ponto aqui da Antígona. E essa aula sobre a Antígona aqui é justamente para esclarecer um pouco mais a tarefa que vocês acabaram de fazer aí na participação, que foi só para sondar mesmo, né? E aqui nós vamos discutir, então, essa questão das leis da tradição e as leis da cidade. As leis da tradição são as leis naturais, que a tradição vem dos deuses gregos. E as leis da cidade vêm dos reis da Grécia, por exemplo. Entendeu? Então, aqui seria leis da tradição, leis naturais, direito natural, leis da cidade, direito positivo. E a gente vai ver nessa forma aí. Então, você viu aí a questão do link, né, para entrar na aula. Se você já está presente aqui na aula, então, isso aqui não tem tanto sentido, que seria a questão de instruir como você baixa o aplicativo, como entra, etc. Então, quem não está aqui agora e vai depois precisar de saber um pouco desses pontos aqui. E aqui tem algumas instruções que nós já estamos vivenciando agora, né? Por exemplo, eu estou pedindo para vocês entrarem com o microfone desligado para não dar interferência. Então, está tudo caminhando assim. Mas aqui, ao mesmo tempo, falando, se você quer comentar, por favor, ative o microfone, faça seus comentários, faça suas perguntas, complementa aquilo que eu estou dizendo, né? E, enfim, para a gente participar de fato. E aqui está a questão, né? De você falar e comentar quando precisar. E outra coisa que eu quero oferecer aqui é um bônus, na forma de nota, é claro, para quem ativar a câmera e deixar a câmera ativada, certo? Justamente para ficar Porque nós estamos aqui com essas aulas dessa forma para aproximar lá da aula, lá na sala de aula, né? Então, muita gente fala assim, mas essas aulas só gravadas, ou só tarefa, ou só monitoramento aí no WhatsApp, a gente não está aprendendo. Então, agora vocês estão tendo uma aula oficialmente, né? Uma aula
uma aula em que nós estamos discutindo as questões aqui, eu apresentando, mas eu também tenho que ver o rosto de vocês, né? Eu preciso ver o que está causando em vocês aí, né? O estranhamento, a raiva, ou a própria, o deboche, sei lá. Eu preciso ver um pouco assim para me saber até como que eu tenho que proceder aqui com o meu trabalho. Então, aqueles que puderem, né? Quem não tem condição não vai fazer. Mas aqueles que puderem e quiserem ativar a câmera vai ter aí, ser bonificado extra, né? Uma coisa por fora do sistema avaliativo que a gente já tem, certo? E aí hoje, aqui nessa aula, nós vamos então, tem como objetivo apresentar o plano da disciplina, que nós já então verificamos o plano da disciplina, e discutir um dos princípios do direito, no caso, fundado na Grécia, e que pode ser verificado na dramaturgia de Sófocles, né? Um dramaturgo grego, que é o embate que ocorreu entre Antígona e Creonte, certo? E aí, quando você estiver estudando, aqui eu separei aqui um vídeo do YouTube que conta a história de Édipo, mas eu vou tentar fazer isso agora, né? E aí nós temos esse texto aqui do Marcondes, que vai, então, explicar a situação de Antígona, certo? E aí tem outro vídeo aqui que fala sobre Antígona, sendo que o nosso ponto mais importante é a parte de Antígona. Só que para chegar em Antígona, nós temos que partir de Édipo, que é o pai dela. Então temos que ver aqui o mito de Édipo hoje, nós temos que fazer isso hoje aqui, entender o mito de Édipo. Não sei se vocês lembram do mito de Édipo Rei, né? Ou já ouviu falar na palavra complexo de Édipo. Então pode ser até um tema para você falar amanhã com a Daniela, na psicologia. Professora, o que é o complexo de Édipo? Né? Então talvez, quem sabe, ela vai explicar também de outra forma, do ponto de vista psicológico, né? Ou falar para você que vai falar depois, mas enfim. Então nós temos que partir de Édipo e aí chegar na filha dele, Antígona, e no conflito que ela tem com o tio dela, o chamado Creonte, né? O Creonte, tio de Antígona. Só para, antes de começarmos então essa parte, né? Nós vamos referendar aqui uma lei, uma regra das atividades e o prazo das atividades. Nós não podemos deixar tão solto. Pois não. Na minha atividade aqui, eu estou com problema na alternativa de direito de caráter formal. A minha não quer marcar a alternativa correta, de direito positivo. Estou tentando marcar e não está dando certo. Uai. Às vezes é melhor se anotar aí e sair da parte e voltar de novo, Adriano. Porque às vezes é só uma questão de internet mesmo e de abertura da página. Às vezes, quando isso acontece, é melhor lá você dar um F5 lá em cima e mandar recarregar a página, entendeu? Porque só falta essa alternativa só, e eu clico e ela nunca está querendo marcar a alternativa correta. Não tem sentido, né? Aham. Mas eu acho que é só uma questão de conexão mesmo. Às vezes deve ter dado uma falha na conexão e travou o documento inteiro para você. Aí você tem que recarregar. Tipo, fechar e abrir de novo. Tentar de novo. Certo. Que a coisa a gente vê de outra forma. Então, gente, aqui. Nós temos que organizar aqui o nosso prazo. E aí você vai ter... Se você fizer na data correta, que aqui, olha, nós temos então, clique aqui para realizar a atividade. Você vai clicar, você já sabe como funciona, e você tem até 17/8. Nós não vamos fechar. Vai deixar aberto para você fazer quando você quiser, mas você só vai ter 100% da sua nota se você fizer até 17/8. Se por acaso você deixar uma semana atrasado, depois de 17/8, atrasar uma semana, você vai perder na possibilidade de 10% da nota. E na outra semana mais 10, na outra semana mais 10, e vai indo assim, até chegar no 60, que é o limite. Entendeu? Então, se você deixar para fazer lá no último dia da N1, beleza, pode fazer. Mas aí, se você tirou 100 na atividade, você vai levar só 60 na média. 60 na nota daquela atividade ali. Entendeu? Então, é para valorizar um pouco aquelas pessoas que fazem na hora e disciplinar um pouco aquelas pessoas que deixam tudo para a última hora. Entendeu? Então, ou seja, pensa nisso aí e organiza para que a gente não tenha constrangimentos e nem problemas no futuro, certo? Certo essa parte? Alguma dúvida? Então, beleza. Aí, já ao final dessa aula, vocês já vão ser orientados, já são conduzidos, já podem fazer essa atividade. Agora, essa aqui é a avaliativa, de fato, e que vai ter nota
imediatamente que faça, entendeu? Então, esse é um grupo de tarefas, e o outro grupo de tarefa é aquela que a gente faz durante a aula, que só tem validade dentro do momento da aula mesmo, propriamente dito. Ok? Então, agora, eu quero contar para vocês o mito de Édipo. Antes, assim, de eu começar a contar o mito de Édipo, eu queria saber se alguém já conhece o mito de Édipo aqui. Quem conhece o mito de Édipo? Ou já ouviu falar, pelo menos? Só por cima. Certo. E você não gostaria de tentar recontar pra gente? Ah, nem fez uma história muito doida. É bem interessante, né? Tem toda uma coisa aqui, inclusive, mas às vezes a gente fica focado mais só no trauma lá, né? Só na parte do complexo de Édipo. Mas ela tem toda uma trama, né? Toda uma situação aí que tá por trás. Mas enfim. Mais alguém já ouviu falar ou só assinara? Mas, em linhas gerais, o que é o complexo de Édipo? Só o complexo de Édipo. Não estou falando do mito de Édipo, não. Só o complexo mesmo. Quando falar a criança está com complexo de Édipo. O que significa isso? Me fala só uma coisa. Vocês estão pensando para responder ou vocês não vão responder? Só para me saber aqui. Ou vocês estão... Eu tô saindo para pesquisar. Ou vocês estão buscando no Google. Busca no Google. Pode buscar no Google. O que é complexo de Édipo? Estou vendo aqui no chat aqui. Professor, Sim. assim, pela história, né? Mais ou menos, se eu tiver errado, o senhor me fala. Que ele matou o pai, né? Casou com a mãe. Aí o complexo de Édipo é tipo assim, o filho ter atração pela mãe, sei lá. Alguma coisa nesse contexto. Justamente. É isso aí, né? Só que aí, como Ele acaba tendo uma atração pela mãe e constrói uma rivalidade com o pai por conta disso. Isso é no complexo, né? No complexo de Édipo, isso mesmo. Então você vê aquelas crianças, por exemplo, que aí, se o pai está beijando a mãe, por exemplo, e a criança vai lá e agride o pai, né? A criança não aceita, né? A criança, ela começa a querer dormir com a mãe, né? Querer tirar o pai da cama, por exemplo. É um pouco nesse sentido que é o complexo de Édipo. Só que esse complexo de Édipo, ele é muito reduzido, né? Perto da história que nos conta sobre o Édipo, entendeu? Então eu gostaria assim que vocês começassem a contar e depois assim eu tenho preparado aqui uma exposição sobre a história do Édipo, certo? Mas assim poderia ser mais uma coisa dialogada aqui entre nós, se vocês assim quisessem. Bom, pelo que eu vi no vídeo que eu assisti antes de começar a aula, né? É que o menino, ele era, como que eu posso dizer? Puseram uma... Qual a palavra que eu posso usar? Alguém... Como que eu falo, gente? Uma maldição? Isso, uma maldição. Puseram uma maldição nele. E aí ele foi, o pai dele pegou por causa da maldição era o seguinte, que ele ia acabar com o lar, que iria casar com a mãe e matar o pai. E aí assim que ele nasceu, o pai dele mandou um servo matar ele. Só que o servo não teve coragem de matar ele. E aí o servo pegou e depois o rei adotar. E esse rei adotou, só que aí ele foi, cresceu, etc. Aí vinha até a não prestou muita atenção na parte da mulher que tornava, era metade leão, alguma coisa assim.
que tinha isso também, só que eu nem prestei muita atenção nessa parte. Aí eu sei que ele acabou se casando com a mãe dele, mas sem saber que ele era casado, que era a mãe dele verdadeira. Depois de ter casado, ter filhos com a mãe dele, ele descobriu sobre esse feitiço, essa maldição que lançaram na família dele, e foi descobrir que eram os verdadeiros pais. E eu acho que, pelo que eu entendi, a mãe dele já sabia, por causa que ela suicidou conta disso. Então, acho que ela já sabia mais ou menos o que estava acontecendo. E aí ele foi saber e foi atrás da história. Quando ele chegou, ela já tinha suicidado. E aí ele foi, com tanta dor, assim, etc., ele foi e esfaqueou o olho dele. Ele pegou e mutilou os olhos dele, por causa que ele falou que ele não merecia os filhos dele, por causa de uma maldição. E aí foi essa história pra frente. Aí eu acho que ele abdicou do reinado dele e ficou só com a filha ao lado dele. Uma das filhas dele ficou só com a filha ao lado dele. Somente antigo, né? Não, foi ótimo. Obrigado por essa participação, assim, você sintetizou, recontou a história, né? Porque não é essa a história principal para a aula de hoje. Nós precisamos localizar essa filha que ficou do lado dele, que é a Antígona. E aí, dentro da dramaturgia do Sófocles, o diálogo de Antígona com o Creonte, que é o tio dela, e o que desenvolveu com os outros dois filhos do Édipo, que tentaram assumir o trono, mas se mataram nessa luta, né? E aí nós temos, então, uma peça jurídica, nós temos uma situação do direito, um problema jurídico que parte daí, que vai justamente colocar em questão os dois pontos aí, o direito positivo e o direito natural, certo? Alguém gostaria de complementar o que a Bruna fez? Alguém viu lá o vídeo também e a historinha? Mas beleza, então é um ponto aí, vamos ver aqui essa apresentação que eu trouxe, né? Peguei lá no SlideShare mesmo. Então aqui, é uma dramaturgia, é do Sófocles, isso não interessa tanto. Então vamos ver aqui sobre o próprio o Édipo, né? O Édipo era filho de um rei chamado Laio, certo? E de uma rainha chamada Jocasta. Eles eram de Tebas, né? E aí por isso você tem o Édipo rei, porque ele se torna rei de Tebas, uma vez que Deus Apolo tinha previsto que ele mataria o pai. Então o pai ficou com medo, como a Bruna falou, só repetindo de forma que está aqui só lendo esse slide, né? Então ele foi abandonado, né? Era para ter sido morto, mas foi só abandonado, criado por um pastor. E aí ele descobriu, né? Teve lá de fato a revelação veio para ele também, entendeu? Então, ou seja, tinha vindo a revelação para o Laio, o pai dele se livrou dele, porque o pai dele não queria morrer das mãos dele. E ponto. O pai dele mandou ele embora. Mas essa revelação veio também para o Édipo. Só que para o Édipo, quem era o pai dele? Esse pastor. E aí, então, ele falou assim, não, eu não vou matar o meu pai de jeito nenhum, meu pai que me criou, etc. Então, ele fugiu de casa. Fugiu de casa e um dia... né? Aí tem várias versões aí dessa história, né? Mas essa é do Sófocles mesmo. Um dia ele estava na estrada e ele teve um conflito, porque o Laio, que é o pai verdadeiro dele, também estava nessa estrada, por acaso, e teve um conflito, né? Um conflito nessa estrada e ele matou o Laio, matou o pai dele. Mas ele não tinha a mínima ideia que era o pai dele, aquele que ele matou, né? E ele seguiu a viagem dele. E lá em Tebas estava tendo um problema, pois um pecado tinha sido ocorrido e os deuses não perdoam esses tipos de pecado. Os deuses, então, estavam... tinha uma esfinge, os deuses colocaram uma esfinge, que é um animal lá, um animal terrível, e esse animal estava comendo as pessoas, né? Estava devorando as pessoas ali, e precisava, então, que alguém dominasse essa esfinge. E essa esfinge, ela tinha um enigma, né? Se a pessoa
Se a pessoa respondesse certo, ela, beleza, perdoaria e deixava passar. Agora, se a pessoa respondesse errado o enigma, ela comeria a pessoa ali. E o Édipo chegou em Tebas, na casa dele, só que ele não tinha a mínima noção que ali era a casa dele. Ele não tinha a mínima noção que ele era adotado, e ele não tinha a mínima noção de que ele tinha matado o pai dele cumprindo a profecia, né? E aí ele fez, a Esfinge fez a pergunta para ele, né? E ele conseguiu entrar na cidade, libertando a cidade dessa Esfinge, né? Então, aí, ou seja, trouxe a paz, trouxe a tranquilidade para a cidade. Então, uma pessoa que vem, a cidade está em caos, está polvorosa, o rei sumiu, o rei está morto, né? Então, chega uma pessoa e resolve os problemas, então essa pessoa pode ser considerada rei, né? Ela foi considerada, e foi. Ele, então, se casou com a viúva do rei, que é Jocasta, que era a mãe dele, mas ele não tinha a mínima noção de que era a mãe dele, casou-se com ela. E aí, o que acontece? Resolveu o problema da Esfinge, mas aí agora, ele além do pecado de ter matado o pai, ele está com o pecado de estar dormindo com a mãe, de estar vivendo com a mãe. E aí a cidade retorna com mais caos. Que caos são? Que é esse caos? Que é a situação caótica? É justamente os deuses castigando o povo da cidade pelo pecado. E quem tem que resolver o problema? O rei. O rei tem que resolver a situação. E aí o que ele fez? Ele começou então a investigar. Ele foi investigador do crime que estava acontecendo. Quem causou esse crime? Que pecado é esse? E ele se manteve nessa investigação. Um grande sábio lá dentro, que vivia lá desde quando Édipo tinha nascido, né? Ele percebeu o que era o problema. Percebeu que o problema era ele. Aí foi essa parte que a Bruna disse que a Jocasta suicidou. Porque ela também ficou sabendo do que estava acontecendo de fato, que ela estava, então, casada com um filho dela, que era um pecado, ela não aguentou o problema, suicidou, né? E ele queria saber, qual que é esse problema, vou investigar. E o sábio falou assim, não, Édipo, para de investigar isso, deixa isso para lá. Ele falou, não, eu quero saber. E quando eu souber, a condenação vai ser essa. Então ele fez todo o processo. E até que, então, ele descobriu a situação. Ele viu que ele era o que estava trazendo todo o mal, toda a situação caótica, todo o castigo para a cidade ali. E ele, então, fez essa atitude de ferir os próprios olhos, porque ele não era capaz, né, ele não queria enxergar mais todo aquele problema que ele causou, toda aquela situação que o povo estava vivendo. Certo? Então ele foi amaldiçoado para morrer muito longe dali. Essa que seria a história do Édipo Rei. Ok? Ok, gente? Alguma dúvida, alguma questãozinha aí? Então, beleza. Tendo eu contado já para vocês essa breve história aí do Édipo Rei, agora eu quero então saber de vocês, né, como parte da participação dessa aula também, nós vamos partir para a segunda participação, certo? Eu vou pegar aqui o link. A segunda participação, então, para vocês é recontar essa história aí, né? Vamos deixar aí só 15 minutos, não vamos passar mais desse tempo, né? Vamos liberar vocês aqui 15 minutos para vocês, então, responderem uma outra questão, a segunda participação da aula, porque não tem sentido a gente ficar só falando aqui. E assim, eu queria que umas 2 pessoas, assim que terminasse de escrever lá, aí a gente voltasse aqui para você fazer um comentário, fazer tipo uma plenária aqui daquilo que você escreveu. Então usa lá como... eu só queria pedir assim, não vai fazer plágio, não vai copiar de internet a resposta, porque isso aí não vale nada, sabe? Se você fizer algo assim. Eu queria que você, de fato, fizesse aqui apenas uma reflexão daquilo que eu acabei de contar. Porque ainda, repetindo, ainda não é a história principal. Nós só criamos aqui agora, só contamos aqui agora o conflito jurídico, né? O que é justo, o que não é justo, etc. Agora nós vamos verificar os desdobramentos, né? Quem vai fazer a parte na última meia hora de aula, se você vai gastar 15 minutos aí, depois nós vamos ter 20 minutos para a gente encerrar, aí já falando especificamente sobre a situação da Antígona ante a essa situação, ok? Então nós temos aí 15 minutos, 10 minutos, eu acho que é suficiente, gente. É só para você recontar mesmo
essa história que a gente acabou de tratar aqui. Então, você pode ir lá no chat, eu acabei de colocar o link para você, então, responder a questão. 10 minutos, ok? Vocês estão liberados 10 minutos para fazer essa participação, segunda participação na aula. E se tiver dúvida, eu estou aqui, você pode perguntar, a gente pode conversar sobre o assunto.
Pessoal, conforme o tempo que nós combinamos, 3 minutos a gente retorna, tá? Por favor. Amanda, por acaso você gostaria de fazer algum comentário naquilo que você respondeu lá? Não, professor, porque eu não estudei fundo, né, a história, foi só as pessoas e a Paulina, e foi isso que eu entendi, foi o resumo do que eu entendi. Certo, mas qual foi o que você achou mais interessante? A parte que eu mais achei interessante é que ele, mesmo sem conhecer a mãe dele, ele acabou tendo atração física por ela e acabou se casando com ela, mesmo sem saber que ela era a mãe dele. Uhum. Esse é o ponto que a psicologia trata, né? Porque tem várias teorias que desenvolvem isso aí. Inclusive, nós estamos meio que voltando, mas enfim. Tem algumas teorias espíritas, por exemplo, né? Dizem que a gente vem aqui para a Terra várias vezes, né? Ou algumas vezes. E aí as pessoas que a gente tem convívio são aquelas pessoas que nós tivemos já convívio anteriormente falando, né? Então, possivelmente, quem é seu pai hoje já pode ter sido seu marido no futuro, já pode ter sido, desculpa, no passado, já pode ter sido seu filho no passado, né? E aí, quanto mais próximos, né, a gente está agora, significa para a teoria espírita, é claro, né, para a teoria espírita, quanto mais próximo a gente tem agora numa relação familiar aí, é justamente para resolver problemas que nós tivemos em outras vidas, né? E aí, possivelmente, você assassinou a sua mãe ou ela teve alguma coisa muito ruim com você numa outra vida, e aí vocês estão aqui agora juntas na condição de mãe e filha, com todo o conflito que tem, né, justamente para resolver esse problema lá do passado. Essa teoria é a teoria espírita. Mas na questão da psicologia mesmo, né, a gente, isso é Freud, né, a psicanálise, a questão do libido, né, os nossos impulsos sexuais, eles não têm limites, eles não têm freios, né? E aí as pessoas que nós temos um contato mais íntimo primeiro é com os pais, né? Pai e mãe, né? E aí é muito comum, segundo Freud, ter essa relação, esse interesse que você acabou de dizer. Só que para a pessoa não é tão claro que interesse é esse, né? O interesse é de estar próximo, de ter intimidade e tudo mais, né? Só que isso pode se desdobrar na condição de uma vida fraterna ou uma vida erótica sexual, né? Então essas coisas, por isso que entra nesses conflitos que há por aí, né? E dos dois lados, né? Às vezes também, porque tem muito comum o filho ter desejo erótico pelos pais, né? A filha pelo pai, o filho pela mãe, enfim. Mas também tem o contrário, do pai pelo filho, né? Os pais pelos filhos. Aí tem aqueles distúrbios, aquelas situações aí conflitantes, né? De que aí nunca o filho ou a filha vai usar alguma roupa um pouco mais sensual, ou não vai ter um relacionamento amoroso com outra pessoa, né? Uma vez que vai estar sempre em conflito nessa situação aí. E nós estamos falando do quê? Nós estamos falando dos distúrbios, nós estamos falando dos elementos de desvios, ok? E aí eu quero, assim, aproveitar isso, não sei se a pessoa já voltou, alguém começou a resposta lá e disse, olha, para começar, isso não existe. A história do Édipo não existe. Fato. Nós não estamos aqui para discordar. Não é isso que nós estamos tratando. Nós não estamos tratando a história de Édipo como história. Né? Não é isso. É um mito. Está escrito lá que é mito. Né? Agora, ele existe para quê? Para dar uma explicação. Uma explicação. Porque essa história de filho interessado pelos pais, pais interessados pelos filhos, essa questão do conflito que, para o contexto religioso, é um pecado, isso existe. Ou por acaso isso não existe? Eu acho, para mim não tem dúvida que existe, né? Aí a pessoa pensa, mas da onde veio esse problema? Por que tem isso? Aí
alguém faz lá na literatura, ou especificamente na dramaturgia, no teatro, certo? Aqui eu vou explicar para vocês por que tem filho tendo interesse pelos pais e pais interesse pelos filhos. Por que acontece isso? Porque teve uma história de que os deuses castigaram uma determinada cidade, aí teve um sujeitinho lá muito inteligente, esse sujeito resolveu parte do problema, mas criou mais problema, trazendo pecado para a cidade, entendeu? E aí a forma que esse sujeito, que era inteligente e responsável, foi de se punir, mas o pecado continuou. Então, ou seja, o mito ele tem essa função social de explicar os problemas da sociedade. Entendeu? E aí explica de alguma forma. E eu errei, então eu já peço desculpa, porque eu deveria, antes de entrar com o mito, explicar o que é mito, né? Talvez numa próxima aula a gente volta nisso, mas eu não sei se nós vamos ter oportunidade. Mas antes disso, eu teria que explicar para vocês o que é o mito, porque o mito é uma linguagem dentro da cultura grega antiga, e é a história para eles, mas é uma história sabendo que é uma história que tem elementos fantásticos, não são fantasiosos, são fantásticos, que aí traz o Deus aqui para o meio dos homens, né? Faz uma explicação das coisas da sociedade com base nessa relação que nós temos com os deuses, né? Ademais, diga-se de passagem que para os gregos antigos aí, da questão mitológica, nós somos o quê? Marionetes na mão dos deuses. O que os deuses mandam a gente fazer, a gente faz, né? E aí seria nesse sentido. Então, só tentando explicar esse ponto, né? Se a pessoa quiser comentar, beleza, se não, fica tranquilo. Então, sim, não existe. Mas existe sim, entendeu? Porque torna-se uma luz de explicação, torna-se uma possibilidade de resposta, entendeu? E não quer dizer que nós vamos assumir isso, não quer dizer que nós vamos nos convencer disso, mas é saber que é uma possibilidade de entendimento com esse viés. Ok? Eu queria perguntar para outra pessoa, né? Tipo o Matheus Alves. Qual que foi o ponto? Você pode comentar com a gente aí? Qual foi o ponto que você achou lá que você escreveu como sendo o mais interessante nessa história do Édipo? O ponto que eu mais achei interessante foi que ele sabe dividir bem o direito natural e positivo. Onde o natural ele pega e fala que ele pega e mostra bem quando o servo desobedece à ordem do rei e cria o menino, quando o Édipo pega e fura seus olhos achando a punição dele, que essa é a certa. Achei interessante essa divisão do direito natural e direito positivo. Com base na tradição, não é? Justamente. Mas alguém gostaria de comentar, de expor? Beleza, então vamos fazer o seguinte: o que aconteceu depois dessa história, né? Aconteceu que Antígona, uma das filhas do Édipo, ficou com ele, né? Policines, ele tem outra filha chamada Ismênia, né? Policines é o outro filho do Édipo, que seria o que assumiria o trono, né? A partir daquela questão. Só que o Policines, ele teve... Polinices, ele teve um conflito com o seu irmão, que eu esqueci o nome agora, me desculpe, mas então era 2 meninos e 2 meninas, né? A Antígona ficou do lado do Édipo o tempo todo, né? O Polinices e o irmão dele entrou em conflito com o trono e morreu os dois nesse conflito pelo trono. E aí quem deveria assumir o trono foi o Creonte, que era o irmão de Jocasta, entendeu? Cunhado do Édipo, então, cunhado e tio de Édipo, né? E tio dos filhos dele. E aí, dentro do conflito, tem aqui a peça, né? Que eu gostaria que a gente lesse agora. E você vai, então, tem lá no blog já para você fazer essa leitura. Nós não vamos fazer a leitura toda aqui da explicação, certo? Da explicação aqui, você faça essa leitura em casa como tarefa mesmo. E nesse conflito, o Creonte não permitiu o enterro com honras, sabe, o funeral como deveria ser para os filhos do Édipo.
Por quê? Porque eles desonraram a história, etc. Então, lá é uma coisa muito importante. Porque se não faz o funeral direitinho, não sei se vocês estudaram no ensino médio, o alto da barca do inferno, entendeu? Então, remonta um pouco essa história da cultura grega. Porque o sujeito tem que ser cremado e tem que colocar nos olhos dele uma moeda, porque ele precisa pagar o barqueiro para fazer a travessia para o mundo subterrâneo. Se ele não consegue, ele vai ficar perdido por aí. Então, o Creonte não permitiu que fizesse o funeral adequado para o filho, para o sobrinho, e a Antígona fez o funeral. E aí, como o Creonte tinha determinado a lei que não podia fazer, a Antígona fez assim mesmo, mas ela usou uma outra lei, a lei da tradição, que eu tenho que sepultar os meus parentes com todas as honras, com todas as determinações da tradição. Aqui que está, gente, já especificamente o conflito entre direito natural e direito positivo. Direito natural, defendido pela Antígona, pela tradição, que tem que fazer com todas as honrarias o funeral dos seus parentes. Direito imposto, positivo do Creonte, proibindo uma atitude que já era, então, prevista pelo direito natural. Eu queria pedir para vocês me ajudar nessa leitura aqui, do texto, né? do teatro aqui, seria mais ou menos, então, nessa situação. Nós precisamos aqui de um narrador, precisamos do Creonte, precisamos da Antígona e precisamos do coro, certo? Quem faz exposição, quem está com condição de ler aí, quem está com o celular, talvez tomba a tela, né, para ficar um pouco maior. Eu vou aumentar só um pouquinho mais o zoom, para a gente verificar aqui, olha. Então, aí alguém faria para a gente aí a leitura aí tem o guarda, tem o guarda, narrador, Antígona, Creonte e coro. Preciso, então, 5 pessoas. Alguém vai se dispor ou eu vou ter que pedir? Eu faço um, professor. Também. Beleza. Adriano, então você vai começar fazendo a parte do guarda. Ok. Você, o Wellington, você dispôs aí? Sim. Certo, então você faz o Creonte, a Sinara faz a Antígona, onde aparece a Antígona. Quem mais? Era eu. Bruna. Então, Bruna, você vai fazer a parte do coro. Não, narradora. A Bruna faz a narração. E quem mais? Eu sou o guarda. Você é o guarda, vai ser o primeiro a falar aí. Ok. Né? E aí precisa de uma pessoa para fazer o coro. Eu posso estar fazendo coro. Karine, beleza. Então vamos começar lá na leitura e aí tentando entender. Aí, lembra bem, é o diálogo do julgamento de Antígona. Ela descumpriu a lei que o rei determinou, certo? Aí ela argumenta com ele. Nesse argumento que aí vai aparecer a noção de direito. Isso, gente, é filosofia do direito. Repetindo, tá? Nós não estamos na aula aqui de direito tributário, nós estamos na aula de refletir da onde nascem essas categorias jurídicas aí para se pensar num conceito de justiça propriamente dito. Beleza? Então vamos começar aí, por favor? Beleza. Dirigindo-se a Antígona. Tu, então, que baixas o rosto para o chão, confirmas a autoria desse feito ou negas? Fui eu a autora, digo e nunca negaria. Travou aqui, deixa eu só... Bruna. Oi. Você. A parte itálica... Ainda não foi, não? Não. Para mim já foi aqui. Deixa eu tentar, eu entro pelo meu celular, fica mais fácil. Meu Deus. E você pode baixar, se você quiser, você pode baixar lá no blog, entendeu? Tá lá o texto lá no blog. Vamos iniciar de novo, né? Carregando aí, né? Aham. Agora apareceu aqui. Então vamos começar de novo na dinâmica aí. Que aí a parte itálica, você já percebeu, Bruna, que é a narradora. E aí vamos seguindo. Aham.
Dirigindo-se a Antígona. Tu, então, que baixas o rosto para o chão, confirmas a autoria desse feito ou negas? Fui eu a autora, digo e nunca negaria. Dirigindo-se ao guarda. Já podes ir Já na podes direção. ir na direção que te aprouver, aliviado e livre de suspeita grave. Adriano, você não é o Creonte, não, você é o guarda. É. Vai, Sai, não era dirigindo. sai o Creonte dirige-se a Antígona. Agora Creonte. Eu perdi seu áudio. Oi? Agora diz. Você falar. É o Creonte. É eu que vou falar agora. Isso. Agora. Concisamente, saibas que eu dito proibido aquilo. Sabia. Como ignoraria? Era notório. Tá travando aqui. Te atreveste e desobedecer às leis. Mas Deus não foi o arauto delas para mim. Nem essas leis são aditadas entre os homens pela justiça, companheira de morada dos deuses infernais. E não me pareceu que tuas determinações tivessem força para impor aos mortais até a obrigação de transgredir normas divinas, não escritas, inevitáveis. Não é de hoje, não é de ontem. É desde os tempos mais remotos que elas vigem, sem que ninguém possa dizer quando surgiram. E não seria por temer homem algum, nem o mais arrogante, que me arriscaria a ser punida pelos deuses por violá-las. Eu já sabia que teria de morrer, e como não? Antes até de proclamares. Dirigindo-se ao coro. Ela já se atravessará antes da insolência. Ao transgredir as leis apregoada, hoje pela segunda vez revela-se insolente. Ufa-se do efeito. Agora, una-se do efeito, mostra-se instante, ela será o homem. Se esta vitória lhe couber, você conhece. Então aí a gente verifica, né? Não sei se ficou tão evidente assim para vocês todos, a situação em que existe o crime e existe a discussão, né? Então, olha, você não sabia que estava errado? Eu sabia, sim, senhor, você me disse que estava errado, né? Mas por que você não cumpriu? Porque eu atendo, antes de tudo, a Zeus. Zeus disse que eu tinha que fazer o que eu fiz. Então, não é um homem arrogante como você que vai determinar que eu vá contra a tradição. Vocês estão entendendo, então, gente? Consegue perceber a coisa? Então, o que vem da tradição, o que vem de Zeus, é o direito natural, é aquele que está. E aí tem uma questãozinha aqui que dificulta, mas está dentro do que nós estamos estudando, é a questão do que não está escrito, né? Porque para ela, olha aqui, e não seria por temer homem algum, olha, divinas não escritas, né? Transgredir normas divinas que não são escritas, inevitáveis, não é de hoje, não é de ontem, é desde os tempos mais remotos que elas estão aí em vigor, estão vigentes, né? Ou seja, são as leis que não precisam ser escritas em lugar nenhum. Por quê? Porque já foi colocado em cada um de nós por Deus que nos criou, entendeu? Então aqui, olha, esse teatro aqui, né? Esse teatro está sendo contado aqui lá do século, parece que é século V a.C., se eu não me engano. Deixa eu ver, mas ele é antigo,
né? Coisa que 2000 anos depois, então nós temos já o Kant apresentando filosoficamente o conceito, né? Justamente, o que não tem data não. O Kant explicando o conceito com base, né, numa teoria parecida como essa, né? Só que o Kant não coloca Deus na jogada, coloca apenas o princípio racional que é de todos os homens. Lá ela coloca os deuses na jogada como sendo o criador de toda a sociedade, de tudo aquilo que nós precisamos saber. Entendeu, gente? Então, por uma questão de orgulho do Creonte, ele fez um edital, ele editou a norma de conduta proibindo o funeral de Polinices. E ela fez o funeral, como ela estava do lado do pai dela, e também ela não abandonaria o irmão, mesmo numa condição como essa. Ela descumpriu, foi condenada, e ela falou, não, beleza, eu sei que eu vou morrer, eu sei que você é o rei, eu sei que você tem autoridade sobre mim, sobre esse julgamento, eu sei que eu vou morrer, mas eu vou fazer o que é justo. E o que é justo veio de Zeus, não veio de você que é rei. Entendeu? Então, ou seja, aí por mais que é um mito, né, por mais que é uma dramaturgia, por mais que é um teatro aqui, então ele está arraigado de conhecimento, está arraigado de uma estrutura social, entendeu? Está arraigado de todo um entendimento de como a sociedade é, ou como ela deveria ser, qual que é a relação nossa com os deuses, qual que é a relação nossa entre nós mesmos, qual que é a relação nossa entre os nossos governantes, qual que é a relação dos nossos governantes conosco. Então, ou seja, isso é clássico, gente, isso fica. É uma literatura que fica e vai ser repetida de tempo em tempo e não vai perder o seu valor, uma vez que, mesmo tão antiga, ela é capaz de demonstrar um cenário um tanto mais amplo, como esse aí, certo? Aí eu acho que seria isso, né, para hoje, que já abre as possibilidades para você, então, aprofundar o conhecimento, gente, mais no sentido de diferenciar direito positivo e direito natural, com base lá na antiguidade aí, e aí a gente vai seguir para a semana que vem. Eu, sinceramente, aqui, olha, eu não estou tão claro quanto ao nosso plano da disciplina, porque o AVA não está ainda, nem para mim, não está ainda prontinho lá, entendeu? Então, assim, eu não fiz ainda, porque não foi liberado para a gente ainda, a questão aqui do plano da disciplina nosso, nós não sabemos bem o que vai acontecer nas próximas aulas ainda, mas eu tenho certeza que até semana que vem eu já vou estar com esse plano aqui prontinho e espero que lá também vai estar tudo disponibilizado. Mas se não tivermos, né, se não tivermos ainda o AVA pronto, conforme o plano da disciplina aqui, nós vamos estudar na semana que vem, então, o conceito de justiça, especificamente aqui, olha, ou melhor, nós vamos estudar um pouco sobre filosofia, né? Então, hoje foi só uma aula provocativa, né, de verificar, então, a nossa base de pensamento mesmo, vendo a Antígona. Você vai fazer a leitura daquele texto, o texto da página 15 até a 19, certo? Então, antes do teatro que nós acabamos de ler agora, você tem uma parte de explicação de 3 páginas antes, que você precisa ler para resolver a atividade de hoje. E semana que vem, então, aí eu vou colocar uma aula, a aula 2, né? Eu vou colocar o texto direitinho para vocês, que aí seria filosofia e sua finalidade, que seria essas 8 páginas aqui do livro do Reale, certo? Mas não se preocupa que a gente vai colocar no blog como planejamento. E aí, por mais que eu vou colocar o link lá na semana que vem, eu queria, assim, que vocês tivessem uma certa independência de não precisar esperar esse link de mim, né? Simplesmente entra no blog, você já sabe que tem um blog, aí na próxima semana não vai ser aqui aula 1, vai ser aula 2 aqui em cima, né? Vai ter aula 1, vai estar abaixo da aula 2. Você já vai entrar na aula 2 e lá você vai pegar o link, né? Não precisa de esperar que, o Caio não mandou o link no grupo. Já tá. Eu já vou planejar antes, já vou deixar tudo aqui já no blog, para que você possa simplesmente entrar e a gente encaminhar a aula, certo? Mas aqui, com base no que nós fizemos hoje, você tem aqui na aula 1, já tem lá no final a atividade avaliativa, como eu já disse para vocês, que é justamente sobre esse assunto aqui da Antígona, né, que vai exigir que você leia essas 3 páginas do livro, do texto aí que está disponibilizado, e responda aqui essa atividade. Ok? Se vocês não têm mais nada para perguntar, para comentar, então nós vamos encerrando por aqui.
Eu tenho até dia 17 para fazer, né? Isso, uma semana aí. Fica como se fosse a nota normal mesmo, né? Isso, aí, É isso aí 10. já vai contar, né? Do 0 a 6 lá, né? A gente vai contar com isso aí. Ah, então tá bom. Ok? Então, boa noite. Um prazer revê-los todos, escutá-los, alguns, né? Eu espero que seja lindo esse semestre, que a gente possa sair com todo o sucesso que a gente merece, né? Conforme o nosso esforço e nosso trabalho. Tudo bem? Então, até quinta-feira na aula de Sociologia, às 9 horas da noite. Então, até quinta-feira, né? Isso. Então, tchau, tudo de bom. Tchau, até mais. Tchau, Tudo bom. professor. Tchau.